Vou ter que- eu vou ter que mostrar aqui meus dons de canto, de canto. Mais cedo foi o irmão David da África que estava mostrando talento no grupo, agora é o David de Brasília que vai cantar. Pois é, né? Então vamos louvar aqui o hino 13. Minha esposa vai estar aqui no fundo também, vocês vão ouvir um pouco da voz dela, mas ela não quer aparecer muito, não. Amém? Vamos dar início a esse louvor para a honra e a glória do nosso Deus. Ao fim do dia, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conte a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Ao fim do dia e sem cessar vigiar, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante pode um mortal ao céu chegar. Ao fim do dia e sem cessar vigiar, Senhora. Amém? Doeu muito os ouvidos aí de vocês, não? Então vamos falar aqui os versos. Eu vou começar aqui por você, Júlio Mendes. Você está aparecendo aqui primeiro. Vós tendes a unção do santo e sabeis de todas as coisas. 1 João 2, versículo 20. Amém. Irmão Tobias e sua família. Amém. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amém. 1 João 3, versículo 7. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos ministros do ministério de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 1. Amém. Amém. Irmão André. Irmão André Felipe. Não pode falar, irmã Sara? Seu? O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Louvam teu grande e tremendo nome, pois tu és santo. Amém. Acho que deve estar com algum problema com a internet. Vou falar aqui o meu. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas injustiça. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Bom, Júnior, quer fazer a leitura? Sim, meu irmão. Bom, então nós vamos fazer a leitura que foi escolhida pelo irmão David. Em 1 João,
o versículo 14 ao versículo 17. Eu vou dar um tempinho para quem quiser procurar aí nas suas Bíblias em casa. Seja bem-vinda, irmã Giovana. Acho que a irmã Giovana quiser, ela pode falar o versículo também, né? Quer Sim, falar, irmã Giovana? pode falar. Ah, é que eu não peguei ainda. Tá bom, Tá novo dessa vez. Vou falar depois. tá bom. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer a leitura então em 1 João, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Tá aí na tela. Diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já tendes vencido o maligno. Já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Muito bem. Então nós vemos aqui o conselho de João escrevendo diretamente aos jovens. Primeiro ele fala dos pais, né? Que os pais, eles conhecem aquele que é desde o princípio. Deus Pai, Deus Filho, eles são desde o princípio, eles são eternos, né? Estavam desde a criação de tudo que a gente conhece, das coisas materiais, principalmente. Mas eu acredito que o irmão David escolheu essa lição principalmente porque aqui ele faz um apelo aos jovens. E a primeira coisa que ele fala para os jovens é que ele diz que os jovens são fortes. E aí eu gostaria de perguntar para a Sara. Sara, que está aí. Por que você acha que os jovens são fortes? O que torna os jovens fortes, Sara? Não sei exatamente, mas eu creio que é porque os jovens têm. Com que não é virtude? Vigor. Vigor, tem força, tem disposição, né? Tem o físico mais resistente. Vigor. Isso. É isso? Muito bem, ótimo. Então a gente tem um ciclo na nossa vida. A gente nasce, a nossa mente está ali apta para aprender o máximo possível. A gente começa a crescer, aprender. A gente chega num nível de maturidade em que a gente é jovem e a gente está ali no nosso maior potencial de tanto vigor, como você falou, como de força de vontade, de ânimo, de inteligência e desejo de fazer as coisas. Só que aí começa, depois da juventude, a conta começa a vir, né? A conta do pecado. As pessoas começam a envelhecer e com o envelhecimento vem as dificuldades, a mente deixa de funcionar como ela funcionava antes, o corpo deixa de funcionar como funcionava antes, o ânimo já é mais para outras coisas. Quem já estabeleceu uma família, um trabalho, já tem uma série de outras responsabilidades que vai tomar o seu tempo e a sua energia. Então, o momento que a gente está em pleno vapor, em plena força, é na juventude. E aqui ele fala, né, que nós somos fortes. E ele diz que a palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus está em nós. Aí eu gostaria de perguntar para Giovana. Giovana, de que forma o jovem consegue fazer que a palavra de Deus esteja nele? Através de muito estudo da Bíblia, a oração, você criar uma ligação com Deus através da oração, através dos louvores e através da vontade, né, da força de vontade de ir atrás e procurar aprender. Ah, mas eu nasci na igreja, já sei, mas tem muito mais. A Bíblia é um livro que dá para você estudar a sua vida inteira, várias vezes, e cada vez você vai descobrir mais coisas através dela.
Muito bem, então a forma da gente ter acesso a essa palavra de Deus para ela habitar em nós é estudando ela constantemente, buscando, que nem você falou, através da oração, né? E principalmente praticando, né? Colocando em prática todas as vezes, porque cada vez mais que a gente consome a palavra de Deus, mais ela faz parte de nós, da nossa essência, né? E aqui fala, e vós já venceste o maligno, algumas outras passagens, algumas outras traduções diz que vós já tendes vencido, você já tem vencido, né, constantemente o maligno. Irmão David, o que você acha? Como é que o jovem consegue demonstrar que ele consegue vencer ou que já venceu de alguma forma o maligno? Como que o jovem consegue vencer o maligno e mostrar isso, David? No caso aqui, ao ele dizer vencer o maligno, ele é mais voltado mesmo aos jovens que já fez esse trabalho que a Giovana falou, né? Que busca, aquele jovem que estuda. Porque eu acho que nessa escada que nem você falou, né? Você tá ali criança, você vai subindo, juventude, depois você vai descendo a escada. Mas nesse pico aí da juventude é onde o inimigo ele mais trabalha, né? Para desvirtuar, para tirar o jovem do caminho. Mas quando ele permanece firme, ali automaticamente ele vence o maligno, porque é uma fase a qual o inimigo ele mais ataca. E quando você não dá, vamos dizer assim, a brecha para ele trabalhar, então você automaticamente vence ele. Muito bem, perfeito. Então a gente vê, como o irmão falou, né, que não é qualquer tipo de jovem que já venceu o maligno, né? Nós temos aí um grupo específico de jovens que tem um tipo de atitude que vai permitir que eles vençam então o maligno. Por quê? Porque quando a gente é jovem, para a gente vencer o maligno, a gente tem que abrir mão de uma série de coisas. As coisas que o mundo oferece são muito grandes. O mundo oferece coisas o tempo todo. E aí é uma batalha muito difícil da gente para conseguir vencer essas coisas que o mundo está ofertando o tempo todo. E aí eu gostaria de perguntar para o irmão Tobias. Irmão Tobias, o versículo fala assim, o próximo versículo diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O jovem acaba tendo que abrir mão de muita coisa do mundo. O que, por exemplo, irmão Tobias, o jovem tem que abrir mão em relação ao mundo? A pessoa faz um concerto com Deus ali no batismo, ela venceu o mundo. E aí ela tem que rejeitar, né, tudo aquilo que o mundo oferece. Um vestuário inadequado com a doutrina de Cristo, né, os deveres do cristão, andar comportado, uma balada, uma música, um namoro que não é da mesma fé. Então, tudo isso são algumas das coisas que deve abandonar. Pegar essa força que diz ali que o jovem tem para servir a Deus e rejeitar o mundo e o que há no mundo. Porque Cristo venceu por nós. E ele aqui está nos dando a oportunidade ele já deu no Espírito Santo para nos convencer e receber a decisão do batismo, e agora é permanecer firme com a nossa força, lutar com Cristo para permanecer firme. E o que o mundo oferece, aquilo não vai levar a lugar nenhum. Então, usar nossa força para permanecer firme no caminho do Senhor. E dando exemplo, né? Exemplo para o mundo. Esse mundo dando exemplo para que o mundo não nos leve para lá, e sim traga mais alguém para o aprisco, para o curral de Cristo. Então é isso, porque Cristo venceu e Ele nos deu essa força de vencer com Ele. Por aí. Amém, muito bem. Então nós vimos que há uma série de coisas, né? E o irmão Tobias ele explicou que
Essa série de coisas a gente tem que vencer e o jovem passa por essa luta, né? E aqui vai falar que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem muita gente que acha que dá para conciliar muitas vezes o amor para as coisas do mundo e o amor de Deus. Irmã Esmeralda, por que você acha que é difícil a gente conciliar essas duas coisas? Por que a Bíblia fala que não tem como amar essas duas coisas ao mesmo tempo? Porque o mundo, ele, na verdade, eles não conhecem a Deus, né? E eles não dão essa importância. Então, a diferença é grande, né? A diferença daquele que saiu do mundo, que está rejeitando o mundo, e uma vida espiritual, que ele abraça uma vida espiritual e deixa a vida do mundo, vamos dizer, uma vida mundana, né? Porque eu não sei explicar direito, mas é verdade, no Salmo primeiro, né? Salmo 1, ele fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é bem por aí. Então, a gente deve evitar. É lógico que a gente não tem como não ter contato e não conviver com as pessoas do mundo, mas a gente tem que saber fazer a diferença. A gente tem que entender que nós estamos no mundo, né? Estamos vivendo e vivemos com as pessoas, compartilhamos, mas a gente tem que saber colocar a diferença. Uma vida que a gente dedica para Deus, uma vida que a gente procura andar nos caminhos mesmo do Senhor, do caminho daquele que não quer nada com uma vida espiritual, com a vida com Deus, né? É que eu consigo falar, na verdade. Muito bem, irmã Esmeralda. Então, realmente tem muita coisa que o mundo oferece que é legal, aparentemente é bacana, interessante, é atual, mas se a gente acabar praticando essas coisas, automaticamente nós vamos estar anulando a vontade de Deus para a nossa vida. Porque, por mais que seja interessante, legal, atrativo, geralmente vai quebrar diretamente ou indiretamente alguma lei de Deus. Então vai ser um prazer momentâneo. E esses prazeres do mundo, né, que quebram a lei, que fazem a gente quebrar a lei de Deus, eles podem ter tanto prazeres diretamente carnais, da gente praticar realmente na carne, ou podem ser apenas prazeres, né, pecados gerados através do que você olha, que você consome. Então, o jovem, aí eu falo jovem porque principalmente o tema dessa lição é o jovem acaba pecando muitas vezes, gerando pecado no que ele olha, no que ele consome diariamente e até nas coisas que ele faz. Irmã Fabiana, seja bem-vinda. O que você acha? Você consegue dar exemplos de coisas que os jovens acabam pecando hoje em dia, tanto no olhar que eles consomem, quanto no praticar? Hoje, se a gente for analisar os jovens, os adolescentes, como eles estão muito interligados na tecnologia, muitas coisas que ali, né, vamos assim dizer, a mídia ela oferece, que é o que você falou. É muito bonito aos olhos, né, mas não faz realmente, não agrega nada na vida, principalmente na vida espiritual. Então, assim, infelizmente, essa geração de adolescentes e jovens hoje, eles estão muito iludidos por esse mundo virtual. E isso é muito, assim, como dizer, isso é uma contaminação tão, assim, intensa que eles acabam se envolvendo nessas coisas. E é triste, porque a gente consegue observar o quanto de resultados negativos isso causa para essa juventude. Não só eles, né? Mas como também as outras pessoas. Mas pelo fato dos jovens se iludir com as coisas desse mundo, eles estão mais propensos a estarem se envolvendo nisso. Muito bem. E nós vemos então que, como a irmã Fabiana falou, principalmente as tecnologias não é que é a única forma, né? Mas hoje a juventude, todos estão muito envolvidos
a utilização das tecnologias. E quando a gente fala tecnologia, nós estamos falando principalmente das redes sociais, né? E as redes sociais, eu até vi uma vez uma comparação que diz que cada uma das redes sociais do momento, né? Elas, elas acabavam, como é que eu posso dizer? É, elas acabavam estimulando um dos pecados capitais que o povo fala, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, é o pecado que eles chamam o pecado da preguiça. Às vezes a juventude passa muito tempo assistindo Netflix, YouTube, vídeos, essas coisas o tempo todo e não faz mais nada, deixa de ler a Bíblia, deixa de fazer exercício físico, deixa de pregar o Evangelho. O Facebook, Instagram, a inveja, um postando e o outro, e ódio comentando, uma coisa do outro, brigando. O Tinder, as redes sociais, OnlyFans, para poder vender fotos do corpo nu, postar foto semi-nu, o LinkedIn um querendo ser melhor do que o outro, né, a soberba, o Instagram também, a vaidade, quem quer mais rico, vendendo uma vida que você não tem, os aplicativos de comida para você praticar gula, não ter a temperança, né, e Twitter para brigar, tretar. Então a gente vê que tudo isso, todas essas redes sociais, elas não é que a gente vai deixar de usar, mas se a gente não tomar cuidado, nós vamos, né, ser prejudicados por elas e a juventude principalmente. E tudo isso é moda, tudo isso é passageiro, uma hora vai passar. Mas o que nós temos que saber é que, como diz no último versículo, tudo isso passa, o mundo, as suas concupiscências, o seu pecado, mas aquele que faz a vontade de Deus, principalmente o jovem que faz a vontade de Deus, ao abrir mão de tudo isso que vai passar, ele vai garantir uma coisa muito melhor, que é a sua vida eterna, né? Que é a vontade de Deus, que nós permanecemos para sempre. Irmã Elizabeth? Paz. Então, que nem o Jonatas, ele deu um celular para o Samuel, né? E assim, eu achei até uma coisa, achei diferente, mas eu achei bacana. Então, ele colocou tudo que o Samuel acessa no celular dele, o Jonatas tem como saber o que ele está vendo. E ele tem um horário. Vamos supor, o Jonatas fala para ele até 10 horas, aí o Jonatas desliga o celular dele 10 horas. Eu achei isso muito bacana, porque ele supervisiona as coisas que ele está vendo. Achei legal mesmo. Muito bem. Então é isso, né? Nós temos que ter o autocontrole e principalmente saber que o que a gente quer é eterno, o que a gente quer não é passageiro. Amém? Irmão David, eu retorno a palavra para você. Amém. Não vou nem falar muito, não, devido ao nosso horário, que a explicação que o irmão deu aí foi excelente, muito boa mesmo. E até a irmã aí que acabou de falar, Elizabeth, né? É muito bom esse exemplo que ela deu aí, né? Que tem uma pessoa que acompanha a rede social e a movimentação, né, da pessoa mais novo nas redes sociais ou no celular. E isso aí acaba deixando muitos para trás, porque tem muitos que acabam não sabendo mexer. Aí acaba não acompanhando aquilo que os seus filhos estão fazendo, né? Devido a não saber utilizar. Aí esse daí que já sabe utilizar já colocou dessa forma. É muito interessante. Tem muito o que falar dentro desses versículos aqui, mas eles são pequenos, mas a explicação dele abrange muitos assuntos. Mas vamos. Acho que tem algumas pessoas aqui também que não falou seus versos, que queira falar antes de nós orar. A irmã Elizabeth, pode falar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Irmã Giovana? Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel.
Amém. Mais alguém? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Amém, irmão Dario. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ixi. Peraí. Nossa. Não é qualquer um. Espera um pouquinho, a dona Maria vai falar. Eis que cedo vem meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém. Mais alguém? Esteja faltando? Então, amém. Então, vamos fazer a oração. Tem algum voluntário aí que possa fazer a oração hoje? Quem quiser fazer a oração aí, levanta a mãozinha aí. Então, se ninguém for orar, então eu vou orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Santo és tu, Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus dos seus profetas. Eis nós aqui diante da sua presença, neste culto, do final desse dia. Pedimos perdão se cometemos alguma falha, se algum culpa no decorrer desse dia. E também agradecemos também pelo dia que o Senhor nos deu, por esse dia abençoado e produtivo. Que o Senhor possa estar ficando conosco também nessa noite, que a gente possa estar logo mais deitando, repousando, e que o Senhor possa estar nos despertando para mais um dia. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar o resto de semana de cada um de nós, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, todos os seus familiares, todos os irmãos que estão aqui, irmãs, e assim toda a completa reforma modo geral, todos os pastores, Senhor, todos os diáconos, iluminando sempre a mente e coração, nossos irmãos também da África, abençoando a eles cada vez mais. E essas são as bênçãos também que a gente pedimos e te agradecemos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Alguém para louvar o corim? Posso cantar? Sim, tem oportunidade. Jesus Cristo é a verdade, nele estou, andando nesta luz, sempre andando eu vou, ainda que me cerque a escuridão do mal, tenho a luz, tenho a verdade, vencerei afinal. Amém. Tem alguém que possa dar as bênçãos finais? Irmão Dario, tem oportunidade. Queira o Senhor, que a sua infinita bondade nos dar uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador, nos abençoando todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Paz a todos. Louvado seja Deus. Paz a todos. Vamos tirar nossa foto. Paz a todos. Ativem aí. Amém. Paz seja com todos vocês. Uma ótima noite. Amém. Boa noite a todos. Seja com todos. Bom descanso a todos.